Eu quero fazer menção do texto que é o tema da nossa campanha, que está no Salmo de número 37, no versículo de número 4. Você pode até estar no jeito aí já, né? Salmo 37, no versículo de número 4, quando a palavra do Senhor nos diz: deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Conforme a gente já vem trabalhando em cima desse versículo desde a quinta-feira passada, nós aprendemos aqui, até mesmo hoje foi falado aqui, que deleitar é confiar, deleitar também é ter alegria, deleitar também é ter confiança, deleitar também é ter satisfação e desejo de amar a Deus, de servir a Deus. Deleitar no Senhor é você ter satisfação de estar aqui, é você ter prazer em Deus, em servir a Deus, em adorar a Deus, em buscar a Deus, ter prazer em cultuar a Deus. Quando lá na sua casa alguém fala para você: hoje é dia de culto, vamos para a igreja, qual é a tua reação quando fala para você, quando alguém te chama para ir para a igreja? Vamos para a igreja hoje, vamos para o culto hoje? A tua reação é: opa, vamos lá, já vou me arrumar, estou pronto, meu nome é pronto? Ou a tua reação: de novo para a igreja? Mas de novo, não fomos domingo retrasado? Isso é deleitar no Senhor, é ter prazer em estar na presença de Deus, ter prazer em buscar o Senhor, ter prazer em buscar a Deus, ter prazer em ir para a igreja, ter alegria em dizer que é um servo de Deus, ter alegria em dizer que serve a Deus, ter alegria. Eu não estou falando aqui que tem gente que bate no peito e fala assim: eu sou da igreja Assembleia de Deus dos Mistérios Pentecostais do mundo de hoje. A pessoa bate no peito dizendo que é da denominação tal. Não estou falando de alegria de ser da igreja tal, estou falando de satisfação de servir a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus, de cultuar a Deus, independente da igreja onde a pessoa esteja. Então, quando nós deleitamos, quando nós temos este prazer, esta alegria em servir a Deus, Ele concederá o desejo do nosso coração e fará maravilhas na nossa vida. Vamos para o próximo slide, que está lá um versículo em João capítulo de número 5, versículo de número 7, onde a palavra do Senhor diz assim: olha, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejares e vos será concedido. Não sou eu que estou falando aqui que aquilo que você pedir vai acontecer. A palavra do Senhor de Deus que está dizendo: se você permanecer na palavra de Deus e a palavra de Deus permanecer em você, ou seja, se você vem para a igreja e ouve a palavra, mas você sai da igreja e a palavra continua no seu coração, você coloca ela em prática, diz a palavra do Senhor que tudo aquilo que você desejar será concedido. Tudo aquilo que você desejar será concedido. Mas quando nós estamos falando em tudo, aí agora eu faço esta pergunta que está no slide para você: o que você tem pedido a Deus? O que você tem pedido ao Senhor? E será se os pedidos que você tem realizado a Deus, as suas orações estão sendo atendidas? Será se você está pedindo corretamente a Deus aquilo que você necessita? Será se você tem buscado a Deus e clamado ao Senhor da maneira correta de se clamar? Ou será se os teus pedidos não estão sendo atendidos porque, primeiro, você não está permanecendo em Cristo e as palavras de Cristo não estão permanecendo em você? Talvez você pode fazer uma análise da sua vida
mas por que será que os meus pedidos não estão sendo atendidos? Por que será que as minhas orações não têm chegado até Deus? Se a palavra do Senhor diz aqui que tudo que você desejar será concedido, mas desde que você permaneça em Cristo e as palavras de Deus permaneçam em você. Aí, meu filho, você pode ter liberdade para pedir para o Pai, que aquilo que você pedir para o Pai vai conceder a você. Tudo aquilo que você pedir a Deus, Deus vai dar a você de forma abundante, de forma deliberada. Mas eu tenho certeza que quem está em Cristo e faz com que as palavras de Deus permaneçam nele, tudo aquilo que ele pede com sabedoria, ele pede com graça, ele pede com inteligência. Não vai sair por aí pedindo bobagem, não vai sair por aí pedindo aquilo que não serve para ele mesmo, não tem funcionalidade para ele mesmo. Quem está em Cristo e a palavra de Deus está na vida dele, ele vai pedir aquilo que é bom para ele, ele vai pedir aquilo que tem servidão a ele, aquilo que é útil para a vida dele. Que a gente vê muita gente aí que reclama, mas Deus não ouve minhas orações, mas vai ver o que ele está pedindo é coisa balela, vai ver o que ele está pedindo não tem nada a ver com aquilo que de fato ele necessita. Vamos para o próximo slide. Quando você necessita, quando você está numa situação de emergência, você está numa situação que você precisa de algo que você não tem, você vai recorrer a alguém. A quem você vai recorrer? Quando você está numa situação embaraçosa, quando você está numa situação que você necessita que alguém te socorra, a quem primeiro você pede socorro? A quem primeiro você vai pedir ajuda? Falando aqui, não, abaixo de Deus, falando aqui numa esfera humana, você vai pedir socorro para sua mãe, para o seu pai, para um amigo seu. Quando nós necessitamos de socorro na nossa vida, quando nós necessitamos de algo na nossa vida, vamos recorrer a quem? Vamos recorrer primeiramente a quem nós temos mais intimidade. Se eu preciso de algo, eu não tenho tanta intimidade com o seu Pedro, eu não vou conseguir chegar no seu Pedro para pedir para ele algo. O seu Pedro me socorre. Aí o seu Pedro vai olhar para mim e vai falar, mas rapaz, esse caba só vem me procurar quando está precisando de alguma coisa? Quando mais eu tenho intimidade com alguém, maior é a possibilidade de eu ter o meu desejo atendido. Quanto mais eu tenho intimidade com alguém, maior é a possibilidade desta pessoa me ajudar. Na esfera divina, vamos dizer assim, é a mesma coisa. Quanto maior for a tua intimidade com Deus, maior vai ser a possibilidade de Deus atender o desejo do seu coração. Quanto maior for a tua intimidade com o Pai, maior vai ser a possibilidade do desejo acontecer, da tua oração ser atendida. Ou será se você só busca a Deus quando você está precisando de algo? Ou será se você só vem para a igreja quando as coisas não estão dando certo? Ou será se você só vai dobrar os seus joelhos para orar quando o negócio está feio, quando o casamento está desabando, quando o dinheiro acabou, quando alguém está enfermo? Não podemos ser assim. Precisamos levar uma vida de intimidade com Deus. Todo dia tirar um minutinho, tirar um instantinho, ler a Bíblia, dobrar o joelho, orar, conversar com Deus. Se fizermos todo dia isso, criaremos intimidade com Deus, e através dessa intimidade, quando colocarmos os nossos desejos nas mãos do Senhor, Ele atenderá o desejo do nosso coração de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais simplificada. Certa vez Jesus disse assim, se pedires ao Pai alguma coisa
em meu nome, Ele concederá a vós. Jesus disse: tudo aquilo que pedires ao meu Pai, em oração, crendo, recebereis, se pedires no meu nome. Quem aqui, quando era criança, que ia chamar o amiguinho para brincar, e o amiguinho falava assim: não, vai lá e pede para minha mãe, se você pedir para minha mãe deixa, agora se eu pedir, ela não deixa não. E Jesus falou assim: você vai e pede primeiro ao Pai, aí você usa o meu nome, que o milagre vai acontecer na sua vida, e o milagre vai acontecer. Então, quando fores orar, não faça aquela oração toda confusa não. Você vai: ó Deus, eu preciso disso, Espírito Santo, Senhor Jesus, me ajuda. Aí fica um embaraço. Peraí, você está pedindo para Deus, para o Pai ou para o Espírito Santo? Você faz a sua oração direcionada, coloca o teu desejo, o teu pedido, pede ao Pai, no nome de Jesus, e Ele atenderá o desejo do seu coração e abençoará a tua vida de uma forma abundante. Mas não esqueça de manter a tua intimidade com Deus. Aí eu pergunto: como é que está a nossa intimidade com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Será se nós estamos criando aqueles vínculos? Será se nós estamos ali presente todos os dias, marcando a nossa presença diante de Deus? Senhor, eu sou teu filho, eu estou aqui, abençoa o meu dia. É algo tão simples, é algo tão fácil, é algo que não vai custar nada de ninguém. Conversamos com tanta gente no decorrer do nosso dia, conversamos com gente de perto, conversamos com gente de longe através das redes sociais, conversamos com tudo e com todos. Tem gente que conversa até com um cachorro. Ai, coisinha linda do pai, vem aqui, sobe no meu colo. Até com um cachorro conversa como se fosse criança. Agora pergunta para ela qual foi a última vez que ela conversou com Deus. Vixe, meu Deus do céu, misericórdia, preciso me consertar. Então, quanto maior for a nossa intimidade com Deus, maior será a possibilidade de sermos atendidos. Próximo slide. O nosso desejo deve ser primeiramente algo ligado a Deus. Quando nós estamos numa campanha como essa, do desejo do coração, com certeza, todos nós aqui pedimos algo que necessitamos muito. Mas acima daquilo que nós mais necessitamos, nós necessitamos mais ainda de Deus. Uma certa vez um sábio disse: eu poderia desejar muitas coisas, mas prefiro desejar a presença de Deus em minha vida, assim eu sei que nada há de me faltar. Não foi isso que o salmista Davi disse? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, acima de tudo aquilo que nós necessitamos, necessitamos mais ainda da nossa intimidade com Deus, necessitamos mais ainda da nossa comunhão com Deus, necessitamos mais ainda da presença de Deus, necessitamos mais ainda conhecer a Deus, necessitamos mais ainda buscar a Deus. Talvez o desejo do seu coração, conforme nós já vimos aqui, que pediram paz, talvez você pediu estabilidade financeira, talvez você pediu um emprego, talvez você pediu algo que referente à sua família, independente do que seja, mas acima de tudo aquilo que nós desejamos, nós necessitamos muito da presença de Deus em nossas vidas, porque se temos a presença de Deus diariamente em nossas vidas, nada, absolutamente nada há de faltar. Vamos para o próximo slide. Os nossos desejos devem estar em sintonia com a vontade de Deus. Olha o que essa mulher estava pedindo em oração. Você acha que o pedido dela foi atendido? Ó Deus, faça ele largar dela e voltar para mim.
Vamos entrar em alguns pedidos aqui que Deus nem perde tempo para poder ouvir. Primeira oração é a oração sem sentido. E tem pessoas que fazem de fato umas orações sem sentido. Fazem de fato uns pedidos que não tem pé e nem cabeça. Sempre na igreja eu ouvia dizer que Deus não há de destruir uma família para construir outra. E nós vemos que tem pessoas que até colocam situações assim em oração. Então, oração sem sentido, Deus não vai atender. Vamos supor aqui, os nossos desejos precisam estar em sintonia com a vontade de Deus. Aí o jovem está ouvindo a palavra dizendo, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Aí ele pergunta assim, Senhor, eu quero uma moto, que quando eu tiver uma moto eu vou sair por aí empinando, levantando, dando um grau, e por aí vai. Você acha que Deus vai atender esse pedido? Não, porque é uma oração sem sentido, sem pés, sem cabeça. E quantas orações sem sentido? Uma vez eu estava numa campanha de oração, e eu tentando me concentrar na oração, e me desconcentrei, porque eu ouvi uma irmã orando bem assim, ó Deus, dai-me Senhor o dom da revelação, porque quando eu estiver com este dom, eu quero revelar todos os pecados desses pastores que estão no altar pregando a tua palavra. Aí eu fiquei pensando, misericórdia, você acha que Deus vai dar um dom desse para a mulher só causar confusão dentro da igreja? Olha onde está o pensamento da pessoa. Tem cada coisa sem sentido, cada coisa sem nexo. Então os nossos desejos precisam estar em sintonia com a vontade de Deus. Aleluia. Passamos para o próximo. Outra oração que Deus não ouve, outro desejo que não há de ser atendido, é o desejo incrédulo. Quantas vezes nós vemos o povo de Deus que deixou de ser abençoado porque perderam a confiança em Deus, no poder de Deus, e começaram a murmurar diante das dificuldades que surgiram no caminho, como foi o povo de Israel em caminho para a terra de Canaã. E Deus muitas vezes fechou os seus ouvidos para a oração de Israel, porque na maioria das vezes eles colocavam seus problemas muito maiores do que a capacidade de Deus resolver. E quando nós colocamos um problema que temos na nossa vida maior do que a capacidade do poder de Deus atender, o nosso pedido não será atendido, porque a nossa oração acaba sendo incrédula. Eu vi um testemunho uma vez de um irmão que estava viajando e de repente o tanque do carro dele, o combustível do carro dele acabou. Aí ele pegou e foi orar. Senhor, eu tenho fé, eu acredito no milagre, eu preciso chegar em determinado lugar. Senhor, faz com que o tanque deste carro, Senhor meu Deus, se encha. E Deus, com sua infinita misericórdia, foi lá e fez o milagre. E o homem viu o ponteiro do combustível sair lá do F, lá para o E, assim, ó. E quando o ponteiro estava lá no full, ele colocou as duas mãos na cabeça e falou assim: eu não estou acreditando naquilo que eu estou vendo. E de repente o ponteiro voltou lá para o E de novo. Você não está acreditando? Não está acreditando, então não adianta. Vamos para o próximo. Aleluia. São orações, amados, que Deus acaba não atendendo. Orações e desejos que Deus também não atende de pessoas que não estendem a mão ao próximo. Está lá em Provérbios, capítulo de número 21, no versículo de número 13, quando diz assim: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Quando nós servimos a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, acaba sendo uma honra.
se nós temos como ajudar quem necessita, que possamos estender as mãos para aqueles que necessitam. Nós vemos hoje tantos bilionários que tem no mundo, que acabam investindo tanto dinheiro para descobrir se tem vida em Marte, para descobrir se tem água em Plutão, para descobrir se tem isso, tanto aquilo, poderia estar ajudando tantas pessoas que necessitam, amados. E a gente vê que o mundo está assim nos dias de hoje. Para os casados, esse versículo é de vocês, 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7, você que está numa campanha, que você está colocando o desejo do seu coração para ser atendido, olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7, aleluia, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as vossas mulheres, tratem elas com honra, quem pode dar um glória a Deus? Porque são a parte mais frágil, quem pode dar glória a Deus? E co-herdeiras do dom da graça, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Se a pessoa é casada, tem um cônjuge, ele não respeita o seu cônjuge, ele não dá a honra merecida ao seu cônjuge. Se o marido não trata a mulher como uma parte mais frágil, como um vaso mais frágil, como uma co-herdeira da graça, se não dá a honra necessária, os seus desejos, as suas orações acabam sendo interrompidas. Então não faça com que suas orações sejam interrompidas. Honre a sua esposa, trate bem a sua esposa, cuide dela, honre-a como um vaso mais frágil, e Deus atenderá o desejo do seu coração. Para concluirmos, amados, a oração, ela é um diálogo com Deus. O desejo, ele vem do pensamento. O pensamento cria o desejo atrai e a fé conquista. Para encerrar nossa mensagem hoje, uma certa senhorinha de idade, idosa, convivia com uma neta dentro de uma casa. E esta neta desta mulher ficou um determinado dia muito enferma, muito doente, ao ponto desta mulher, desta idosa, ficar desesperada, sem saber o que fazer. Já tinha feito de tudo, e a febre dela estava muito alta, e ela estava muito, mas muito doentinha, a pobre da neta da mulher. E a mulher saiu desesperada, morava num interiorzinho, uma região de chácaras, e foi de a pé, andou vários quilômetros até a cidade, procurou uma unidade hospitalar. Quando chegou no hospital, no posto de saúde, ela relatou a situação da sua neta, que estava assim, ela não tinha condições de trazer a sua neta até o hospital, e pediu que alguém, um médico, uma enfermeira, alguém fosse até o hospital, para que pudesse olhar a neta dela. E esta enfermeira que atendeu ela, falou assim: não, minha senhora, não é assim que funcionam as coisas. A senhora tem que trazer a sua neta aqui, para que o médico aqui possa examinar ela. Então a senhora volte para casa, consiga um meio de trazer a sua neta aqui. E ela saiu daquele posto de saúde naquele momento, desorientada, aflita, preocupada, se perguntando o que ela iria fazer agora. Quando ela está retornando para casa, ela passa na frente de uma igreja. A igreja está com a porta aberta, ela observa que tem algumas irmãs orando dentro da igreja, e ela pensa: eu vou entrar nesta igreja e vou orar também, eu vou pedir para Deus curar minha filha. E era uma senhorinha muito humilde, mas muito humilde mesmo. E ela entrou dentro da igreja, as irmãs estavam orando de joelhos dobrados, e ela foi lá e dobrou o seu joelho também. E ela começou a orar: ó Jesus, lembra de mim, eu sou a Joaquina, tua filha, eu venho aqui, Jesus, para te contar um negócio, que talvez o Senhor não esteja sabendo. Lembra da minha netinha,
a Mariazinha, ela está muito doentinha, Jesus, mas está muito doentinha mesmo, a febre dela está muito, mas muito alta. Eu queria pedir aqui, Jesus, que o Senhor fosse lá na casa aonde eu moro, e o Senhor fosse lá e fizesse alguma coisa pela minha filha. Eu não sei se o Senhor lembra, Jesus, mas eu moro lá naquela linha de chácara tal, depois da casa do Sebastião, uma casinha pobre, uma casinha de madeira, coberta de palha. E se o Senhor puder ir lá, fazer esse favor de curar a minha filha. Mas Senhor, quando o Senhor for e o Senhor entrar na casa, a chave ela está debaixo do tapetinho vermelho. Debaixo do tapete, Jesus, o Senhor vai lá, pega a chave, abre a porta, entra lá dentro. E eu deixei minha netinha lá, dentro do quarto, tadinha, não conseguia nem se levantar, não teve força nem para tomar café, não teve força para fazer nada. Então vai lá, Jesus, entra na minha casa, faz um milagre na vida da minha filha. Só que talvez, Jesus, quando o Senhor for, a gente desencontre e o Senhor chegue primeiro do que eu. Caso o Senhor for e sair antes de eu chegar, devolva a chave ali debaixo do tapetinho vermelho, que pode ser que eu não consiga entrar depois assim quando eu chegar. Se o Senhor fizer isso, eu vou ficar muito agradecida. Amém. E fez a oração dela dessa forma simples, dessa forma humilde. Enquanto ela orava, as irmãs que estavam ali orando até perderam a concentração da oração delas e ficaram prestando atenção na oração dessa irmã. E depois que a senhorinha foi embora, as hipócritas de dentro da igreja começaram a sorrir da oração da outra. Pobre mulher dessa idade, não sabe nem fazer uma oração decente. E a mulher foi embora. Quando ela chega em casa, que ela pega a chave debaixo do tapete vermelho e abre a porta para poder entrar, a sua neta está sentada num tapete na sala, brincando com os brinquedos. Quando ela vê isso, ela fica feliz e alegre, fala: filha, você levantou, você está bem? Aí a neta olha para ela sorrindo, com o rosto corado, e fala para a avó: sim, vó, eu estou bem, porque entrou um médico aqui. E o médico entrou, foi lá no quarto onde eu estava, deu um beijinho na minha testa e falou para mim que eu iria ficar bem. E quando ele saiu e ele estava indo embora, ele falou para mim: fala para a tua avó não se preocupar, que eu vou deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho. Olha o que Deus faz na humildade da oração de alguém. Nós temos desejos para apresentar ao Senhor e não precisamos se preocupar em falar bonito. Precisamos se preocupar em usar palavras de expressões da nossa oração, desde que o nosso desejo seja puro e verdadeiro. Amém? Vamos colocar de pé. Passei um pouquinho do horário, mas eu precisava muito concluir.